Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do nosso Parabolando Podcast. Já estamos em novembro, a coisa está andando muito rápido, né, Alfredo? Tá passando, Uau! né? Nós, nesse mês de novembro, ainda nós vamos estar falando sobre Apocalipse. E quando for em dezembro, Alfredo, nós vamos dar uma pausa em Apocalipse, né? Para a gente falar um pouquinho sobre Natal. Que maravilha, né? Uma bênção. Sobre Natal, tá? Você que tem algumas dúvidas, algumas perguntas sobre Natal, né? No mês de dezembro nós vamos falar sobre esse assunto, né? Aproveitando o momento, o espírito natalino, vamos falar sobre o Natal. Então, aguarde que no mês de dezembro nós vamos dar uma pausa no Apocalipse e vamos falar sobre o Natal, tá bom? Então, nós estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Facebook, tá bom? Não deixe de compartilhar, tá? Dar o seu joinha e se inscrever no canal. Já estamos chegando aí aos 1.800 inscritos. Olha que maravilha, falta bem pouquinho, tá bom? Então, estamos lá para que você dê o seu ok. Também, se você tiver alguma pergunta, não deixe de perguntar, que na hora oportuna, o mais rápido possível, nós vamos responder a sua pergunta, tá bom? Então, hoje nós vamos estar iniciando esse episódio. Nós estamos aí no capítulo 12, né? Onde tivemos aí um encontro, né? Entre a mulher e o dragão. E hoje ainda vamos continuar falando um pouco de, né? Um pouco de dragão. Mas antes ainda tem um versículo 6 que deixou para trás e nós vamos estar falando sobre isso hoje, não, Alfredo? Perfeito. Hoje o episódio chama-se Anjos contra o Dragão. É isso aí, esteja atento, tá? Vai lendo aí o Apocalipse 12 para que você possa entender aonde é que nós estamos inseridos nessa história, né? Nós que eu digo, né? A história como um todo, não nós, que a gente não vai estar nessa... exatamente, A gente não vai estar nessa época aí não, tá bom? Beleza? Então, seja bem-vindo mais uma vez, Alfredo, tamo junto aí. Obrigado por você estar mais uma vez conosco. Pai, eu que agradeço. Então, vamos lá. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos. Nós vamos continuar, então, aqui do versículo 6, onde a gente parou a semana passada, né? Que diz assim: a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Ah, ok. Ok? Então, 1260 dias, aqui quando nós lemos na palavra de Deus a respeito de dias e de anos e de meses, não é o calendário que nós temos hoje. O calendário que nós temos hoje nós temos 12 meses, alguns meses são 30, outros 31. Sim. E eram meses de 30 dias. Ok. E o ano era 360 dias, não 365 como nós temos hoje. Ok. Né? Sim. Então, quando fala de 1260 dias, está falando de 3 anos e meio em que a mulher, que é Israel, será levada para o deserto. Isso aí nós vemos aqui, onde terá, ela diz assim, tinha lugar preparado por Deus para ali ficar no deserto, para ser alimentada durante 1260 dias. Então veja lá no livro de Jeremias, no capítulo 31, Jeremias capítulo 31, no versículo 2. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, onde diz assim... 31. Bom, diz assim, começar do versículo 1, onde diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo. Então já não teria mais a divisão entre as tribos do norte e as tribos do sul. Israel seria um povo só. Assim diz o Senhor: o povo que escapar da espada achará graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Bom. Então, nós vemos que ele diz assim: o povo que escapar da espada achará graça no deserto. Sim. Por isso que Israel irá fugir para o deserto. É o que nós vemos ali no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, quando nós já falamos sobre isso, que ali é o capítulo que fala sobre tribulação, que fala sobre principalmente
a tribulação que virá para Israel, no versículo 15 do Evangelho de São Mateus, do capítulo 24, diz assim: Portanto, quando ouvides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, lá no capítulo 11 de Daniel, no versículo 31, está no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Então ele está dizendo aqui, olha, fuja. Fugirão para os montes, fugirão para o deserto, onde haverá um lugar preparado por Deus para que Israel ali se esconda e seja alimentado por 1260 dias. É algo miraculoso que Deus irá fazer com Israel, com a mulher que vai fugir para o deserto. Seria a segunda parte aí. A segunda parte. Então, quando todos estiverem... Você veja que a mulher dá o filho, Jesus sobe aos céus e há um intervalo. Só que na profecia, nós temos que entender esse intervalo, né? Que também às vezes é chamado de hiato profético. Fica tudo no mesmo versículo, mas às vezes no versículo há uma separação de anos ou milhares de anos. Sim. Então, olha só, quando o filho foi arrebatado para o céu, é a ressurreição de Cristo. Aí no versículo 6 entra, a mulher fugiu para o deserto. Parece que acontece logo depois. Sim. Que Jesus ressuscitou, mas não, isso aqui tem 2000 anos, que não aconteceu ainda. Sei, que vai acontecer. Que vai acontecer no final da tribulação, nos 3 anos e meio. 3 anos e meio final da tribulação, onde nós vamos falar sobre isso. O anticristo quebra o tratado de paz com Israel, se assenta no trono, como Jesus disse lá, a desolação, abominação da desolação, quando o anticristo senta dentro do templo de Deus e exige adoração a ele. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso na sua carta aos Tessalonicenses. E então Israel começa a ser perseguido terrivelmente. E o que acontece? A nação começa a fugir para o deserto, porque vão cercar. Só uma adendo aí, Alfredo. Vocês que estão nos acompanhando aí, isso que nós estamos assistindo, tá? Nos noticiários, né? Enfim, seja como for noticiado, né? O que está acontecendo, né? As nações que estão em volta de Israel, o que está acontecendo hoje. Gente, isso aí é nada. Nada, não é nada. Isso que está acontecendo hoje, né? Você que tem orado por Israel, que está escrito lá, né? No Salmo, né? Orai pela paz em Jerusalém. Pode continuar orando tranquilo, sem problema, que esse é o nosso trabalho, porque está escrito, ore pela paz em Jerusalém, que você vai ser o quê? Você vai prosperar, você vai ser abençoado. Mas o que está acontecendo com Israel hoje não é nem sombra das coisas que estão por vir. Só para você ter uma ideia. A igreja não vai estar mais aqui, tá? Mas essa segunda parte, porque aqui do espaço do versículo 5 ao 6, então 5 foi o quê? Foi quando Jesus foi o quê? Ressurreto e foi o quê? Sentado à direita do Pai, tá lá aqui, né? Foi arrebatado para Deus até o seu trono. Pronto, ali acabou. Muito bem. Versículo 6, tá? Tem um hiato aí, muito grande. É um hiato aqui de quantos anos, certo? Nós não sabemos quantos anos. Mais de 2000 anos. Já foi. Mais de 2000 anos já foi, tá? Nós não sabemos quanto que vai acontecer a tribulação, quando é que vai isso acontecer. E também é o quê? Na segunda parte da tribulação. Porque a primeira parte vai ser o quê? Tranquilo. Vai ser um tempo chamado de paz, né? E logo após vem essa parte aqui. Então, só para você ter uma ideia aí, né, de um versículo para o outro, o que acontece. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção, né? Mas espera aí. 1260, são 3 anos e meio, onde Israel estará fugido no deserto, escondido e todo mundo estará perseguindo. Se pegar um judeu, vão matar, né? Estarão lá os 144 mil resistindo firmemente, né? Com o poder de Deus. Sim. Mas aqui, então, o que acontece? Isso vai acontecer no final da tribulação. Por isso está dizendo, a mulher. Que mulher? Quem é essa mulher? Israel. Okay. Como nós vimos a semana passada. Muito bem. Bom, no versículo 7 diz assim, e houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam. Então, Miguel é o arcanjo de quem? Quando o profeta Daniel o anjo vai anunciar ao profeta Daniel o que iria acontecer, ele diz assim, olha, o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias.
e ninguém me ajudava. Aí ele diz assim, mas Miguel, o arcanjo do teu povo, Miguel é arcanjo do povo de Israel, veio em meu auxílio. E foi depois que eu parti virar o príncipe da Grécia, que foi quando a Grécia dominou o Império Medo-Persa. Então o que acontece? Aqui, quando há essa batalha no céu, o João fala exatamente quem batalhou, foi Miguel. Uau. Aí ele diz assim, olha, Miguel e os seus anjos, quer dizer, Miguel é um arcanjo e ele tem a hierarquia dos que seguem ele, que batalham com ele. Sim, é um exército, né? É um exército. Ele diz, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos, os demônios que seguem Satanás, batalhavam. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Uau, então ele tinha um lugar lá então, né? Então veja, como nós falamos no episódio anterior, né? As regiões celestiais e o acesso que eles têm diante de Deus. Mas nesta batalha aqui, em que há no céu, eles batalhavam e são lançados na terra. Por isso que já fala assim, já não encontra mais lugar, já não se encontrou mais lugar para eles no céu. Foram expulsos por Miguel e os seus anjos. Então veja aqui, por que não foi Deus que batalhou com Satanás? Né? Muitas ideologias e muitas pessoas pensam que Deus luta com Satanás. Sim, o bem contra o mal. O bem contra o mal. Essa ideia não é cristã. Essa ideia é uma ideia gnóstica e principalmente no maniqueísmo, que vem de Mani, chamados maniqueus. Santo Agostinho, inclusive, foi maniqueu por 10 anos. Eles acreditavam que existiam duas forças que eram iguais. O bem e o mal eram iguais e eram eternos. Né? Então, o bem e o mal sempre lutam. Então, nós vemos isso muito em filosofias orientais, como o Yang e o Yin, lá daquele símbolo, né? Sim. Que existia ali o bem e o mal, eles estão juntos ali. Um balanço. Para ter um balanço, não é? Foi nisso que foi baseado até a suástica do Hitler. Qualquer dia a gente vai falar sobre isso aqui, né? Que existe uma força que nunca para e ela gira em movimento contrário ao anti-horário. Então ela girando, aquela cruz ela se quebra para cá e ela forma aquela suástica. Isso é um símbolo maniqueu, é um símbolo gnóstico, né? Que tinha ali na suástica. Você vê que há algo maligno por trás de tudo aquilo, né, que aconteceu. Sim. Então, o que acontece aqui? Miguel e seus anjos batalharam e eles foram expulsos de lá. Então, Deus não batalha com Satanás, porque ele é o Criador. Veja que quando ele vai diante de Deus, Deus conversa com ele. De onde você vem? Vim de rodear a terra. Viu, meu servo Jó? Deus dá ordem a ele. Deus não vai batalhar. Se Deus batalhar com alguém, ele destrói. Não existe, não tem força para lutar com Deus. Por isso que é Miguel e os seus anjos que batalham contra Satanás e os seus anjos. E eles não prevaleceram. Aí no versículo 9 diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Uau. Diabolos quer dizer a desunião, Satanás quer dizer inimigo. Né? A primitiva serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aquela história de uma terça parte, como está escrito, essa aí faz parte desse... Essa aqui é a hora que eles são lançados na terra. Então veja, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ok. Então veja. Todo o mundo. Por que existe tanto engano e essas coisas no mundo? Satanás está por trás disso. Mentes brilhantes, né, são enganadas por Satanás para fazerem coisas no mundo e pensam que estão sendo levados pela sua inteligência, e não é. Pensa que Satanás é o quê? Satanás não conhece de ciência, Satanás não conhece de filosofia, Satanás não conhece de teologia. Ele conhece muito bem. Então, quem não está com Cristo, quem não está com a verdade, por isso Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus diz, aquele que não é por mim é contra mim. Aquele que não ajunta comigo, espalha. Ou seja, quem não está com Cristo está sendo com certeza enganado por Satanás. Não é? E Satanás ele engana o mundo inteiro de várias maneiras. Seja com uma doutrina falsa, seja negando o sacrifício de Cristo, seja com uma ciência falsa, seja com uma religião falsa. Ele engana. Então, o homem... ele cria não, só quem cria é Deus. O homem inventa coisas, não é, que deveriam ser usadas para o bem da humanidade. E por que é usada para o mal? Porque Satanás engana o mundo. Então, o entretenimento seria uma das coisas muito usadas, né? Por isso, né? Muito usadas para isso, né? Então, o que acontece? A pessoa está ali achando que é uma coisa que tem problema nenhum, né? Sim. E de repente aquilo vai afastando e afastando e afastando ela de Deus, ao ponto dela, né? O Sadhu Sangar, que foi o apóstolo do Pés Sangrentos, daquele livro O Apóstolo do Pés Sangrento, ele era um sadhu indiano que se converteu ao cristianismo. Sim. E em uma das suas esposas, quem leu o livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos pode ver isso daí. Ele conta uma história, ele diz assim que no Tibete, no alto do Tibete, existe uma plantação de flores muito cheirosas. E todo mundo pensa que aquelas flores são venenosas. E o campo é grande, é um campo grande de plantação. Por quê? Porque já se encontraram muitas pessoas mortas que foram atravessar a plantação dessas flores, quando elas estavam bem floridas, e morreram. E aí eles pensavam que as flores eram venenosas. E ele diz, as flores não são venenosas. As flores, elas têm elas têm algo sonífero nelas. Ela é bom para dar sono nas pessoas. Tem uma capacidade de sonífera que a pessoa dorme. Aí ele disse assim, quando elas florescem e estão no auge, exalando todo aquele perfume, e você passa pelo meio, vai dando sono na pessoa que ela vai passando pelo meio, a pessoa cai ali e dorme. Aí ele diz, a pessoa não morre por estar envenenada, ela morre de fome. Porque se não passar ninguém para recolher ela vai ficar dormindo até morrer de fome. Porque ela não consegue acordar. E aí ele diz assim são as coisas aparentes no mundo que não são pecado em si. As distrações do mundo não são pecado. O problema é que elas distraem nós de comermos o alimento, que é a palavra de Deus, e a pessoa dorme. E ela morre de fome da palavra de Deus. Okay. Né? Então o que é isso? São os enganos que Satanás traz para o mundo. Né? Então são vários enganos, tanto de distrações, tanto de falsa religião, falsa doutrina, falsa ciência, falsa tanta coisa que se passa, falsa notícia. É um fake news, né? Um fake news que se passa, falsas promessas, não é? Tudo isso daí são o quê? Satanás que está fazendo. Então ele fala, olha, por isso que ele diz assim, foi lançado na terra o Satanás que engana todo mundo. Bom. Né? E ele foi precipitado na terra e os seus anjos com ele. Aí no versículo 10 ele diz assim, então ouvi uma grande voz no céu que dizia, olha, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Uau, interessante. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céu, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu para vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então veja, quando Satanás é lançado na terra, ouve-se uma voz no céu que diz, é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Por quê? Pois já o acusador de nossos irmãos, está falando no céu, sim, foi lançado fora diante do nosso Deus. O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Por isso que Satanás ele é o acusador. Então, de dia e de noite, Satanás acusa todos aqueles que são, ele diz aqui, acusador de nossos irmãos.
ele acusa de dia e de noite os irmãos, o cristão. Então ele diz assim: tá vendo lá, pastor Juraci? Olha só o que ele fez. Tá vendo lá, Alfredo? Olha o que ele fez lá. Ele diz que dia e noite acusando. Sim. Não é? Diante de Deus. Agora, o papel dele é acusar. Agora veja o que diz o apóstolo João. Mesmo João, aqui na primeira carta dele. Voltando um pouquinho para trás. A primeira carta de João, no capítulo 2. Olha o que ele diz assim. Qual versículo? Versículo 1 em diante. Ele diz assim, olha. Nós sabemos que todos nós pecamos. Salomão disse, é impossível que o homem não peque. Mas ele diz assim, olha. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, olha só. Sim. Aqui está o acusador, diante de Deus, acusando-nos dia e noite. Aqui está a palavra de João. Temos um advogado. E aí é que é. Ele acusa. Jesus é o nosso advogado, intercede por nós dia e noite também, diante do Pai. Então, quando Satanás nos acusa, o Cristo, o sangue de Cristo, ele é a propiciação, nos torna propício para Deus. O Cristo diz, ó, você viu, o Juraci fez isso. O Cristo, nosso advogado, fala, mas eu já paguei. E ele fica... Então, quando nós vemos uma acusação contra um irmão, ou uma deliberação de fofocas e de coisa, há algo maligno por trás disso. Ah, ok. Porque esse é o trabalho de Satanás. Acusar. O trabalho de Cristo, o trabalho do cristão é o quê? Perdoar. Né? Cristo é o que nos perdoa. Ele foi o que nos perdoou. Você imagine Satanás nos acusando de tantas coisas diante de Deus se nós não tivéssemos o sangue de Cristo sobre nossa vida. Estaríamos perdidos. Totalmente, né? Totalmente perdidos. É por isso que o sacrifício de Cristo foi tão poderoso e tão forte que ele diz aqui, alegrai-vos, ó céus. Não é? Porque o acusador que acusa ele foi lançado, né, na terra agora. Bem, agora é outra história. Né? E aí ele diz assim, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Como é que nós vencemos o Satanás? Pelo sangue do Cordeiro. Não é por nossas forças, não é por nada que possamos fazer para vencer. É pela fé no sangue do Cordeiro que cobre e tira todo o pecado do mundo. Veja que quando o João Batista estava pregando o evangelho e Jesus estava passando, ele aponta para Jesus e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que tira o pecado, por isso Satanás não tem força mais de nos acusar. Não é? Eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Isso aqui são aqueles que morreram na tribulação. Né? Os mártires que morreram. Não amaram a sua vida. Disseram, não, eu creio no sangue do Cordeiro. Foram mortos. Sim. Né? Venceram pelo sangue do Cordeiro. E pela palavra de testemunho que deram. Aí diz assim, pelo que? Alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Então ele diz, alegre o céu. Satanás já não está mais aí. Né? Aí diz assim, ai... Aí quando há um ai de Deus, aqui na palavra de Deus é um negócio grave, né? Ai dos que habitam na terra e no mar. Quem? Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então aqui é na metade de tribulação. Satanás só tem 3 anos e meio agora aqui. Sei. Para chegar antes de Jesus. Antes de Jesus vir. Ele vai tomar totalmente o corpo do anticristo. Sim. Daí falou, ai da terra, porque Satanás desceu para vocês cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então veja, aqui nós entendemos de maneira bem prática e bem clara que aquele que acusava os irmãos diante de Deus, ele foi lançado na terra. Né? Nós o vencemos por causa do sangue de Cristo. Agora, quando ele é lançado aqui na terra, ai da terra e dos que nela habitam, e do mar e dos que nele habitam, porque ele desceu cheio de grande ira,
Por que esse ai? Porque aqui não há o ministério da igreja. É porque aqui aí vai voltar, né? Essa situação que está acontecendo aqui, né? Vai voltar lá para onde tem aquelas trombetas do poço do abismo, né? Exatamente. Aí que ele vai, né? Porque quem foi que mandou aqui, né? Quem que mandou abrir o poço do abismo? Pois é. Mas foi aberto. Está aqui no capítulo 9. Lá né? no capítulo 9. Foi aberto o poço do abismo lá. Tá aqui, ó, né? Foi lhe dada, né? Desceu aqui, ó. Uma estrela caída do céu na terra e foi, olha só, caída da terra. Quem é? Esse dragão que tá aqui. Aí tá aqui, foi lhe dada a chave do poço. E ele abriu o poço e subiu fumaça, né? E por aí vai. Meu Jesus. Agora, você imagina uma coisa. Nós sabemos, aqui ele tá falando que ele engana todo mundo. Sim. Então nós vemos todas essas guerras entre reis, todas essas coisas que existem no mundo, por intermédio de uma tentação, algo maligno, algo que existe por trás dessas coisas, que é Satanás. Sim. Agora no mundo, nós vemos todas essas coisas no mundo por causa de Satanás. Sim. Ele perseguiu a mulher, não é? E é o que persegue Israel. Continua perseguindo. Agora imagine quando ele foi lançado na terra, dando livre acesso. E, como nós falamos semana passada, ele vem na terra, mas só com uma ordem de Deus. Sim. Né? E agora Deus pega e lança ele na terra, ele é lançado na terra, diz assim, agora você tem livre acesso para fazer o que você quiser aí. Por isso que diz, ai dos que habitam na terra e no mar, porque ele desceu cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele vai descer, dizendo agora, ó, literalmente com sangue no olho, como diz. Com sangue no olho, dizer, agora você pode fazer o que você quiser, que tá, esse tempo é para você destruir mesmo. Então ele virá cheio de grande ira. Meu amigo. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o que nós estamos falando, né? O que estamos vendo hoje? Não, isso daí hoje a igreja está aqui. A igreja resiste ao diabo. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Porque veja bem, estamos falando, né, que o que está acontecendo não são coisas que você fala, nem isso é um absurdo, são selvagens, né? São animais, né? Gente. Monstros, né? E há por trás disso algo maligno. Mas aqui será sem freio. Né? Porque o Espírito Santo, Paulo diz assim, que aquele que está em nós é maior do que está no mundo. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Mas aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. É o Espírito Santo de Deus, que é Deus. Deus habita dentro de nós, o Criador do universo habita dentro de nós. Então ele é maior do que o que está no mundo. Agora, quando nós fomos tirados, pronto, acabou. E ele descer para a terra. Então são duas coisas muito terríveis que vão acontecer. A igreja é tirada e ele desce aqui. Já não tem mais quem fazer resistência para ele. Esse versículo aqui, que é o 11, né, que fala a respeito do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amarem a própria vida. Gente, isso aqui não tem nada a ver com a igreja, isso aqui. Tá? Não. Tem que não tem nada a ver com a igreja. Foi a turma aqui, né? Os mártires que passaram aqui. Na tribulação. Que passaram aqui. E que a gente tem coisa que a gente não sabe, né? Nem sabe, nem vamos saber. Né? Entendeu? Do que aconteceu nesse intervalo aqui, nesses primeiros, né? Nesses primeiros 3 anos e meio. Tá? Que vai acontecer na tribulação, né? Porque, você veja, 3 anos e meio começa o reinado do anticristo, paz, você não vai chegar a maravilha. Sim. Né? Houve paz, tá uma maravilha, agora conseguiram fazer uma paz no mundo e tal, vão achar que a besta vão adorar, por isso que vão adorar a besta. Ok, muito bem, nós estamos encerrando mais um episódio do Parabolando Podcast e aí no nosso próximo episódio nós vamos continuar falando novamente sobre o dragão. Exato. E novamente sobre a mulher. Exato. Tá? Porque o dragão, ele caiu, né? Ele desceu, foi jogado sobre a terra e ele desceu aqui para a terra para ele o quê? Ele tem uma missão aqui. Ele tem uma missão, porque, né, uma missão que foi concedida por quem? Pelo próprio Deus. Próprio Deus, tá? Então ele tem uma missão, ele não caiu aqui por acaso. Não. Então no próximo episódio nós vamos estar ainda continuando no capítulo 12, tá? E vamos estar falando mais uma vez sobre o dragão e a mulher. Perfeitamente. Tá? No caso sobre Satanás e sobre Israel. Sobre a nação de Israel. Perfeito. Uau. Ok, então, meus irmãos. Isso aí, então fica atento, fica ligado, vai acompanhando e vai anotando aí, tá? E não deixe de perguntar, tá bom, Fredo? Exatamente. Então, considerações finais e a gente vai dando um abraço, um tchau para você. Ok, então veja só, né, como que são as coisas.
O acusador, ele pode nos acusar, mas nós temos um advogado que morreu por nós. E essa certeza nós nunca podemos perder da nossa vida, né? Saber que somos pecadores, saber que somos miseráveis, não merecemos nada, né? Saber que quando Adão peca, quando Adão ele comete o pecado, nós que tínhamos no começo, né, da criação, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. O Adão peca, nós perdemos totalmente essas coisas, e aí começa uma outra etapa, Sim. né, na história. E aí nós, diante de Deus, miseráveis, pecadores, e aí vem o Cristo, o último Adão, e nos salva. E é nele que somos salvos, é nele que pertencemos ao reino de Deus, e é nele que moramos com Deus. Então essa fé em Cristo nós nunca podemos perder. Ele é quem fez tudo por nós. Beleza. Amém? Amém, então. Então, muito bem, pessoal. Muito obrigado por você estar conosco mais uma vez, né, em mais esse episódio. E nos vemos até o nosso próximo episódio para Parabolando Podcast, que vai continuar nessa mesma trilogia aí, né? Entre o dragão e a mulher. Beleza. Tá bom? Não perca. Estamos juntos. E não deixe de compartilhar o nosso conteúdo aí, tá bom? E avisando, dezembro, falaremos sobre o Natal, tá bom? Um abraço, abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.